Dando uma introdução ao livro, foi escrito por José Renato Monteiro Lobato e publicado em 1919, o livro Cidades Mortas. O livro é uma junção de vários contos, publicados alguns escritos desde sua infância, no Largo de São Francisco, e foram ao longo do tempo sendo acrescentados outros. Os contos retratam acontecimentos e situações da época, ou seja, situações cômicas e críticas sobre política, economia, enfim. Retrata os personagens e situações de uma maneira fiel, objetiva e autêntica. E a linguagem ela ia contra os padrões da época, porque a linguagem antes era restrita apenas à elite, e até porque por volta de 80% da população, algumas décadas atrás, era analfabeta, e com a linguagem do cotidiano ele conseguia abranger grande parte da população, que já estava começando a ser alfabetizada. E a situação cafeeira do país. Ele criticava muito a situação tanto da decadência do país, quanto do café e das pessoas que dependiam dele. O café era a maior base econômica do país, e as pessoas dependiam muito dele e basicamente toda a base estrutural do país. Apesar da obra ser considerada pré-modernista, ela retrata uma regionalidade romântica. O livro foi escrito entre os anos de 1900 e 1910. O autor critica o rural, caracterizando as pessoas e as cidades do interior como decadentes. Para isso, ele utiliza imagens trágicas e mórbidas. Além disso, ele também critica a elite cafeicultora, dizendo sobre os seus desperdícios e pela falta de racionalidade quanto às lavouras. Para Monteiro Lobato, esses foram responsáveis, foram um obstáculo para o progresso do país. A ideia do rural aparece como oposição ao urbano. O urbano ele é vinculado ao progresso, que é entendido como a modernização. O modelo é São Paulo e a rica Ribeirão Preto, na região do Oeste Paulista. Então, a gente pode dizer que a obra ela pode ser dividida em duas partes. A primeira tem cunho crítico aos vilarejos, em que ele critica a vida tranquila e a falta de acontecimentos nesses lugares. Quando alguma coisa ocorre, isso é repercutido por toda a população e comentada durante anos. Um exemplo disso é A Vida em Oblivion, em que ele fala que a população tem apenas 3 livros, e isso resume a literatura da cidade. A segunda parte, ela se concentra no lado mais cômico. Um exemplo disso é o conto do Fígado Indiscreto, que conta a história de um sujeito que ele odiava fígado e um dia, na casa da sua pretendente, o prato principal da janta era o tal do fígado. E a história vai nisso, variando as situações, muito engraçadas, e tem um final de chave de ouro. E também existem situações que ele mescla a crítica com o lado cômico, que o exemplo é o Espião Alemão. Bom, gente, eu vou falar do conto Cidades Mortas, que é o conto que dá o nome ao livro, Cidades Mortas. Esse conto foi escrito em 1906, apesar da reunião dos contos só ser publicado em 1919, e retrata a decadência do ciclo do café na região, que também é chamada de Onda Verde. O café era muito importante para a economia brasileira, principalmente para a exportação, e inicialmente era produzido no Vale do Paraíba, só que depois, em busca de solos mais férteis, foi transferida essa produção para o Oeste Paulista, e a região do Vale do Paraíba ficou abandonada, juntamente com a sua população. Isso é muito evidente no trecho do conto que fala assim: ali tudo foi, nada é, não se conjugam verbos no presente, tudo é pretérito. Com isso, os jovens, principalmente os rapazes, eles emigravam em busca de uma vida melhor, então eles mandavam dinheiro para seus familiares, só que as moças ficavam na região com essa família e a maioria ficava solteira, porque os rapazes iam em busca de vidas melhores. E quando alguma conseguia se casar com algum promotor, um delegado, isso se tornava um fato inédito e virava lenda na região, que repercutia isso por anos. Além do conto que dá nome ao livro, nós escolhemos mais 3 para fazer a análise. E o que eu escolhi foi Cabelos Compridos. Como é característica nas narrativas de Monteiro Lobato, ele sempre traz personagens cômicos. E nesse conto é a personagem das Dores, que é caracterizada como feia, desengonçada, magérrima, e a única coisa que a diferencia das outras mulheres é que ela possui cabelos compridos.
ele faz essa citação num tom de autoridade, num tom de piada, e isso traz racionalidade e humor ao conto. Bom, nesse contexto, o conto se inicia quando a personagem principal vai à missa e o cônego solicita que ela pense e reflita em cada palavra antes de rezar. Bom, nisso ela sai da igreja pensativa e vai procurar a tia, que pouco se importa com o que ela está falando. Então, como o tempo na maioria das narrativas segue cronologicamente, chega à noite, a hora que a personagem reza. E ela começa a pensar muito nas palavras e acaba dormindo. No dia seguinte, ela vai procurar a tia, que novamente pouco se importa com o que ela está falando. E nisso, o conto se encerra. Bom, ele se encaixa no pré-modernismo porque o Monteiro Lobato traz à discussão uma personagem feia, desengonçada, magérrima, que antes era ignorada por muitos autores. E é por isso que ela foi integrada na literatura. Vou falar do conto O Espião Alemão, que traduz com humor o sentimento anti-germânico do período da Primeira Guerra. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, uma pequena cidade chamada Itaoca se dá em posição de alerta contra vilões alemães. A confusão começa quando o andarilho é pego e preso, suspeito de ser um espião inimigo. Ao interrogá-lo, o homem repete uma única frase em alemão que, na tradução do padre, a pessoa mais culta da cidade, significava "estou com fome". Todos temiam um ataque dos cúmplices do espião, porém se sentiam participantes da guerra. O conto critica o pensar de um povo simples e facilmente ludibriado, e ridiculariza quem pensava que o Brasil poderia ser alvo de exércitos estrangeiros, quando na verdade uma verdadeira batalha interna corria, que era a luta pela sobrevivência. A narrativa varia entre primeira e terceira pessoa e possui um português de época, porém de fácil compreensão. Oi galera, continuando sobre o livro Cidades Mortas do Monteiro Lobato, agora a gente vai ver um resumo e análise do conto A Vida em Oblivion. Aqui desse lado direito da lousa a gente tem um resumo, que é assim, nesse conto conta sobre uma cidade esquecida, que é a cidade de Oblivion. Então lá eles sempre ficam numa monotonia, que seria uma mesmice, então sempre acontecem as mesmas coisas na cidade. Ali o autor ele relata que a cidade ela foi esquecida pelas pessoas, foi abandonada e é como uma pessoa que perde a graça. Então começou a ser aquela coisa meio maçante. E aí, nessa cidade, ele foca muito em 3 livros, que essa cidade só tem apenas 3 livros, que eles fazem referência ao nacionalismo, à figura feminina, que seriam as ideias femininas, e também ao poder, que seria pela língua. E aí, agora vamos para a análise desse conto. Que, primeiro, as críticas que ele faz em torno desses 3 livros. Então, esses 3 livros, eles representam 3 vertentes. Que a primeira, do nacionalismo, seria como você está tão focado apenas na sua pátria, você acaba não enxergando o que tem além dela. Então você não abre espaço para ter outros tipos de coisa, entrar outras coisas, você não amplia a sua visão e só fica ali na sua pátria. A segunda vertente, que seria da figura feminina, seria uma idealização sobre o que as mulheres pensam. Então as mulheres, elas são muito, ele faz a crítica de que elas pensam muito em sonhos, então tipo, começam a idealizar as coisas e acabam não focando em problemas sociais que tem na sociedade naquela época, no mundo e tudo mais. E a outra vertente, que seria da língua, que é um livro em francês que tem na cidade, que mostra que a língua, ela mostra um poder, ela representa um poder que a pessoa tem ao dominar a língua. Seja ela a própria ou outras línguas, você tem poder. Ou seja, representa a aristocracia, cultura e poder. Que seria, com a língua, que a língua só, a elite tinha a língua, tinha o domínio dela. Então, sempre serão pessoas ricas, que elas vão ter essa cultura, que seria a língua e conhecer as coisas, então tipo, só elas podiam ler os livros. Tanto é que ele fala que só 6 pessoas, que seria essa meia dúzia, que liam esses livros numa cidade toda. Então tem a cultura e o poder, porque elas mandavam também na cidade. Ou seja, quando você junta esses 3, você restringe para uma minoria, que seria a elite, e seria a elite que tem cultura e tem o poder dessa cidade. Por exemplo, é legal mostrar
humor do mundo, e Oblivion comenta-o com discreto parecer. Mas, como os jornais vêm apenas para meia dúzia de pessoas, formam essas a aristocracia mental da cidade. São os que sabem, lembra o primado dos 10 de Veneza, essa sabedoria dos 6 de Oblivion. Então, foi tudo isso que ele retratou nesse conto. E agora, gente, vamos continuar a análise do livro, mas agora pontuando dentro do livro os 3 critérios aqui das vertentes que a gente falou anteriormente. Primeiro, a gente vai falar da idealização da figura feminina que o autor Monteiro Lobato fez no conto, que está nessa parte, onde Alencar é o piano querido das moças. Então, o que ele quer dizer aqui? Que as moças, as mulheres, gostavam de ler os livros de José de Alencar, porque elas eram as figuras centrais, retratadas como inocentes e também uma idealização delas. Como, por exemplo, em Senhora, Tio, são livros que ele retrata isso, que elas gostavam de ler por esse motivo. O segundo é sobre o nacionalismo, onde fala assim: Bernardo falsifica o nosso mato, onde toda a gente vê carrapatos, pernilongos e espinhos. Bernardo aponta doçuras, insetos maviosos, flores olentas. Bernardo mente. Então, assim, ele tá tão fechado com aquela coisa de nacionalismo, que a minha pátria é perfeita, eu amo a minha pátria, que ele acaba não retratando o que ela tem de não tão bom assim, que seria essas pequenas coisas aqui, que mostrou aqui, que seria carrapato, pernilongo, espinho, mas como se o mato fosse perfeito, até o mato fosse perfeito. Então, isso é muito forte aqui nessa parte. E também, a última parte é sobre a língua, o domínio da língua, de outras línguas, que aqui seria o francês, por exemplo, onde fala assim: e no Paulo de Kock, os eleitos, os sumos, os que sabiam francês, fartavam-se dessa leitura, que só eles conseguiam ler. Então, só a elite aristocrática que sabia, porque elas possuíam a cultura e, então, o poder. Foi isso a nossa aula. Então, galera, a gente pode concluir que esses 3 livros remetem a uma metonímia da cidade, que seria Oblivion, e também Oblivion pode ser considerado uma metonímia do Brasil. Então, é uma parte representando o todo. Portanto, uma elite que tem a cultura vai ter o poder. E é isso a nossa aula de hoje. Apesar de demonstrar nesses contos alguns traços realistas, o intuito de Monteiro Lobato estava atrelado a uma produção regionalista preocupada em promover a nacionalização da literatura brasileira. E tal inquietação em renovar as letras do país conferiu a este livro inquestionáveis traços modernistas. A narrativa varia entre a primeira e a terceira pessoa. Utiliza um português da época, porém de fácil compreensão. As histórias não perdem por esse sentido. Alguns contos são um pouco cansativos, mas por serem pequenos textos, eles logo são finalizados e se tornam melhores após a leitura quando digerimos a informação que foi passada. Muitos outros contos compõem esse livro e todos possuem seu valor. Gente, vamos ver se todos vocês conseguiram entender e, para fixar o conteúdo, vamos resolver alguns exercícios. Um homem de consciência chamava-se João Teodoro Só, o mais pacato e modesto dos homens, honestíssimo e lealíssimo, com um defeito apenas: não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. E por muito tempo não quis nem sequer o que todos ali queriam: mudar-se para a terra melhor. Mas João Teodoro acompanhava com um aperto de coração o deperecimento visível de sua Itaúca. Isso já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve 3 médicos bem bons, agora só um e bem ruinzote. Já teve 6 advogados e hoje mal dá serviço para um rábulo ordinário como Tenório. Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta se muda e fica o restolho. Decididamente, a minha Itaúca está se acabando. João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se, mas para isso necessitava de um fato qualquer que o convencesse de maneira absoluta de que Itaúca não tinha mais conserto ou arranjo possível. É isso, deliberou lá por dentro.
Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaúca não vale mais nada, de nada, de nada, então arrumo a trouxa e boto-me fora daqui. Um dia aconteceu a grande novidade, a nomeação de João Teodoro para delegado. Nosso homem recebeu a notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado ele? Ele que não era nada, nunca fora nada, não queria ser nada, não se julgava capaz de nada. Ser delegado numa cidadezinha daquelas é coisa seríssima. Não há cargo mais importante. É homem que prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à capital falar com o governo. Uma coisa colossal ser delegado. E estava ele, João Teodoro, delegado, de Itaúca. João Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela madrugada, botou-os num burro, montou no seu cavalo magro e partiu. Que é isso, João? Para onde se atira tão cedo, assim de armas e bagagens? Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaúca chegou mesmo ao fim. Mas como, agora que você está delegado? Justamente por isso. A terra em que João Teodoro chega delegado, eu não moro. Adeus. E sumiu. O fato de João Teodoro decidir mudar-se de Itaúca, segundo o texto, revela que: Alternativa A. Ele não tinha plena consciência de que poderia ser delegado naquela cidade, porque lhe faltavam algumas habilidades essenciais. Alternativa B. O Tenório tinha mais capacidade para exercer a função para a qual ele, João Teodoro, estava sendo nomeado. Alternativa C. Ele, João Teodoro, apesar de toda a descrença em si próprio, ainda prestava, tinha algum valor. Alternativa D. Depois da crise cafeeira, nenhuma cidade tinha esperança de crescimento ou de autossuficiência econômica. Alternativa E. O governo houvera abandonado as pequenas cidades porque elas já não eram mais lucrativas e só trariam despesas aos cofres públicos. Quem falou a alternativa A acertou, porque na alternativa A fala assim: ele não tinha plena consciência de que poderia ser delegado naquela cidade porque lhe faltavam algumas habilidades essenciais. Correto, porque ele, como diz no começo, ele não se via importante ou ele não achava que ele fosse alguma coisa. Então, quando dão esse cargo para ele tem certeza de que a cidade já, não tem mais condições. Porque ao pôr ele no poder, que não tinha condição nenhuma, que não era, ninguém que ele falava, então a cidade já, não processava mais nada. Então, para ele já tinha dado, aí ele se muda. Agora vamos analisar as outras afirmativas para ver por que elas não estão corretas. Na alternativa B, fala que o Tenório tinha mais capacidade para exercer a função de delegado do que o João. Isso não está correto porque em nenhum momento no texto e o João falam isso. Na alternativa C, diz que o João Teodoro, apesar de toda a descrença nele mesmo, ele ainda prestava. Isso não está correto, porque senão o João não teria deixado a cidade. Isso ele deixa explícito no último diálogo que ele tem. Na alternativa D, fala que, depois da crise cafeeira, nenhuma cidade tinha esperança de crescimento ou autossuficiência econômica. Isso não está correto, porque em nenhum momento do texto fala sobre a crise cafeeira. Na alternativa E, diz que o governo houvera abandonado as pequenas cidades porque elas já não eram mais lucrativas, e aí elas só trariam despesas aos cofres públicos. Isso não está correto porque em nenhum momento fala que o governo está abandonando as pequenas cidades e que muito menos elas vão dar despesas para os cofres públicos. Então a correta é a alternativa A mesmo. No livro de crônicas Cidades Mortas, o escritor Monteiro Lobato descreve o destino de ricas cidades cafeicultoras do Vale do Paraíba. Bananal, que chegou a ser a maior produtora de café da província de São Paulo, tornou-se uma cidade morta, que vive do esplendor do passado. Transformou-se em uma estância turístico-histórica, mantendo poucas sedes majestosas conservadas, como a da Fazenda Resgate. A maioria, entretanto, está em ruínas. O fim da escravidão foi o fim dos barões, e também o fim do império. Sobre a conclusão apresentada no texto, é correto afirmar que: Alternativa A. A decadência econômica do Vale do Paraíba tem fortes vínculos com as periódicas crises internacionais que reduziam a demanda pelo café.
mas a causa central da derrocada do cultivo nessa região foi a ação do Império combatendo a imigração. Alternativa B. O Centro-Sul, especialmente a região do Vale do Paraíba, manteve uma constante crítica à monarquia, em razão da defesa que esta fazia do federalismo, opondo-se ao centralismo político-administrativo, prejudicial aos negócios do café. Alternativa C. A decadência da produção cafeeira no Vale do Paraíba, relacionada aos problemas de solo, foi impulsionada pela abolição da escravatura, fato que levou os grandes proprietários de terra da região a retirarem o seu apoio à monarquia. Alternativa D. As divergências entre os cafeicultores do Vale do Paraíba e a liderança do Partido Conservador cristalizaram-se com o fim do tráfico de escravos, culminando no rompimento definitivo com a Lei do Ventre Livre. Alternativa E. A posição antimonarquista dos cafeicultores do Vale do Paraíba, fundadores do Partido Republicano, resultou na imposição de medidas por parte da elite imperial prejudiciais a essa elite, como a proibição da entrada de imigrantes. Quem assinalou a alternativa C acertou, mais uma vez, porque na alternativa C fala o seguinte: a decadência da produção cafeira no Vale do Paraíba, relacionada aos problemas de solo, foi impulsionada pela abolição da escravatura, sim, fato que levou os grandes proprietários de terra da região a retirarem seu apoio à monarquia. Por quê? O que acontece? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, então ela era da monarquia. Então, se a monarquia assinou a Lei Áurea, proibiu essa parte dos escravos, então não tinha mão de obra no solo para fazer a cafeicultura, para a produção da cafeicultura. Então, com isso, por que eles iriam apoiar um governo que acabou destruindo eles? Então, essa é a alternativa correta. Agora vamos analisar as demais alternativas para ver por que elas estão incorretas. Na alternativa A, diz que a causa central da derrocada do cultivo foi a ação do Império combatendo a imigração. Na verdade, no texto fala que foi o fim da escravidão, então já está incorreta por conta disso. Na alternativa B, diz que a região do Vale do Paraíba mantém uma constante crítica à monarquia, em razão da defesa que esta fazia do federalismo, opondo-se ao centralismo político-administrativo, que prejudicava os negócios do café. Isso está incorreto porque em nenhum momento do texto fala sobre a região do Vale do Paraíba tem uma crítica à monarquia. Então, isso está errado. Na alternativa D, diz que as divergências entre os cafeicultores do Vale do Paraíba e a liderança do Partido Conservador, aí já está errado, porque no texto não fala nada sobre o Partido Conservador. Na alternativa E, fala sobre a oposição antimonarquista dos cafeicultores do Vale do Paraíba, fundadores do Partido Republicano. Já está incorreto, porque em nenhum momento do texto fala sobre um partido republicano e os antimonarquistas sendo os cafeicultores. Então, já está errada. E também, no final, fala da proibição da entrada de imigrantes. E no texto não está falando sobre a entrada de imigrantes, está falando sobre o fim da escravidão. Então, por isso, a correta é a alternativa C.